Graça e paz, irmãos, é um privilégio podermos estar aqui juntos para cultuar o nome do Senhor. Meu desejo é que a graça e a bênção do Senhor seja com todos os que estão aqui, os que estão nos acompanhando também pela internet e os que hão de ouvir e acompanhar a mensagem quando estiver lá no canal do YouTube. Que o Senhor possa nos abençoar aqui ricamente, que a palavra do Senhor possa adentrar aos nossos corações. Nosso texto onde nós vamos fazer a nossa reflexão hoje está lá no livro de Josué, seu último capítulo. Vamos ler alguns versículos e eu quero chamar-lhes a atenção para que acompanhe a leitura, vá percebendo as nuances do texto, permitindo que possa já ficar na sua mente, e depois nós vamos ter um momento de reflexão. Não será longo, mas com a graça de Deus será importante para ressaltar aqui valores para a nossa fé cristã. Josué capítulo 24, a partir do verso 1, diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu a vossos pais do Egito, vieste ao mar. Os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cujas terras habitai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse:
longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos por meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos o Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Até aqui. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Quero convidar a você. Essa mensagem é um tanto contundente, mas ela é tão verdadeira que nos chama a ordem, que nos chama a atenção, que nos faz ver aquilo que está óbvio, mas muitas vezes esse óbvio a gente acaba não enxergando. Então eu quero convidar você para falar com o Senhor agora, dizendo ao Espírito Santo de Deus que habita em seu coração, que possa falar com você, para que você possa sair daqui mexido, tocado, e que você possa também, nesse dia, tomar uma grande decisão. Oremos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é verdadeira, ela é eficaz, ela fala aos nossos corações, ela separa, Senhor, juntas e medulas, Senhor, ela nos chama à ordem, ela nos faz, Senhor, ver o quão bom é o Senhor e como o Senhor é justo e verdadeiro, e quão nós somos, Senhor, ingratos, como nós somos, Senhor, negligente, como nós, Senhor, deixamos de Te servir, postergamos valores, postergamos tantas coisas, Senhor, e não priorizamos muitas vezes o Senhor. Mas que nesse momento, ó Senhor, que a Tua palavra possa calar em nossos corações, para fazer-nos ver como fez lá no povo no passado, a entender e compreender o que o Senhor tem para cada um de nós. Oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Amém? Amém. Esse texto aqui, irmãos, nós falamos já 2 anos atrás, aqui uma vez, em março de 22, aqui na igreja. Não sei quem lembra, mas nós já ministramos esse texto. Mas se você lembra, é bom ressaltar outros valores aqui, não é? Irmãos, hoje nós já fizemos algumas coisas, com certeza. Hoje, bem provável que alguns de vocês estiveram aqui na escola dominical. É bem provável que alguns de vocês almoçaram com a família ou saíram para almoçar. Hoje vocês voltaram para estar aqui nesta reunião ou vieram pela primeira vez hoje. Hoje também pode ser um dia especial na sua vida, onde a palavra vai impregnar no seu coração, vai fazer tinir os seus ouvidos para que você possa compreender a grande verdade e a grande responsabilidade que é servir ao Senhor com alegria. A nossa reflexão desta noite tem esse título: hoje é o dia da decisão. Vamos repetir comigo?
Hoje é o dia da decisão. Hoje, você sabe que é um advérbio de tempo, né? Hoje, não é amanhã, não é daqui a pouco, é hoje. Então é muito importante a gente fazer essa reflexão, entendendo que nós precisamos sim, à luz da palavra, pela iluminação do Espírito Santo de Deus, tomarmos decisões na nossa vida. E muitas vezes a gente se esquiva diante de resultados em nossa vida, mas nós somos o resultado das nossas decisões, acertadas ou equivocadas. Nós colhemos as nossas decisões. Então, muitas vezes nós, diante de circunstâncias difíceis, a gente não olha para a situação e a gente não se enxerga ou reclama, ou muitas vezes não quer se responsabilizar pelos momentos que a gente está passando, mas a gente esquece de que nós tomamos decisões no passado que refletem no nosso presente hoje. Então hoje eu quero chamar-lhes à luz desse texto para que nós possamos tomar decisões de seguir ao Senhor e servir ao Senhor com seriedade. O texto sagrado mostra que nós estamos vivendo os finais do tempo, né? Estamos a cada dia, pode ser amanhã, pode ser daqui 100 anos, mas nós estamos caminhando para os finais do tempo. E uma das coisas que ressalta o final do tempo é: o amor de muitos se esfriará, ou já está se esfriando. Não é verdade? Eu fui seminarista, e já faz um tempinho, em 88, eu era membro aqui da Igreja Unida em São Paulo, uma igreja na época assim, que tinha talvez a relevância da igreja de Pinheiros, e era seminarista no lugar mais pobre do estado de São Paulo, que era ali no Vale do Ribeira. Me admirava ver aquele povo simples, muitas vezes vinha até cheirando um pouquinho de fogão a lenha, não é? Pessoal simples, morando em casas baixinhas, mas muitas vezes eles vinham à igreja em dias de chuva, sem carro, botava ali um plástico na cabeça, botava o pezão no chão, trazia o sapatinho num saquinho plástico, chegava na igreja, lavava o pé e calçava o sapato para vir à igreja, para estar junto em comunhão. Era um dia especial, e muitas vezes a gente fica pensando o que motivava essas pessoas, não é? O que movia os corações deles. Muitas vezes as pessoas olhando hoje daqui para trás, né? Eles não tinham muito o que fazer, será que não? Trabalhavam duro de sol a sol. Cada época tem as suas lutas e as suas dificuldades. Mas vindo aqui para o texto, num primeiro momento eu quero ressaltar porque que muitas vezes a gente vai se acomodando ao meio, não é? A gente vai se acomodando ao meio. Naquela época, domingo era um dia onde os carros, você via onde era a igreja, porque tinha lá o povo que ia de caminhão, o pessoal que ia de trator, que ia a cavalo, não é? Nesse lugar que eu ia ali, que chamava na época Campina do Viado, hoje é um município chamado Nova Campina, era um distrito de Itapeva, você via o pessoal com o cavalinho lá, amarrado no lugar onde amarrava o cavalo, alguns iam com seus tratores, uns iam de bicicleta, outros iam a pé, outros iam de caminhão, mas você sabia que aquele dia era domingo, porque em frente à igreja estava cheio de carros. As pessoas estavam lá, queriam estar presentes. Mas veja, o primeiro ponto da nossa reflexão, eu denominei assim: reconhecimento da sua raiz hereditária. A gente muitas vezes reflete um pouco essa nossa herança, esse nosso costume. O verso 2 diz assim: vossos pais da além do Eufrates serviram outros deuses. Então Josué estava lembrando que, conta a história deles, vocês viram no texto, né? Ele lembrando, você sabe que Josué já estava no seu final de vida, estava aqui apresentando o seu legado, e como legado principal, encerrando a sua carreira de profeta e líder do seu povo, ele chamou esse povo à ordem, para que ele pudesse descansar em paz e saber que aquele povo estaria seguindo o Senhor. A gente sabe a história que o povo, depois de Josué, desviou-se, não é? E assim foi a história do povo de Israel. Mas o que é esse reconhecimento da nossa história hereditária? Primeiro ponto ele ressalta aqui que os pais, né, Terá, lá da além do Eufrates, eles eram idólatras, eles serviam outros deuses. Terá
era um adorador da lua, a gente sabe isso pela história. Então, nesse momento, a gente vê o seguinte, que muitas vezes a gente não percebe o que acontece conosco. Uma coisa que a gente reconhece é que o esfriamento espiritual está chegando em todos nós. É como se fosse uma neblina que vai caindo, uma poeira que vai caindo. E sabe por quê? Porque nós somos parte do meio, a gente recebe essa herança desse meio. Basta, para isso, a gente precisa prestar atenção onde nós estamos, com quem nós estamos ou andamos, ou o que estamos fazendo, quais são os nossos hábitos. Você percebe que os nossos hábitos não são mais semelhantes àqueles hábitos daquelas pessoas que eu falei de 1988, lá no interior de São Paulo. Já mudou. Percebe? Talvez todos nós tenhamos carros, talvez todos nós tenhamos facilidade de pegar o metrô ou ônibus, mas nós descuidamos com a atenção de celebrarmos juntos. Celebrar junto ao Senhor já não é mais um imperativo para nós. Muitas vezes a gente vem à igreja o dia que dá, o dia que pode. Isso nada mais é do que a gente se acomodar ao nosso meio. Hoje as pessoas são assim, são muito relativas. Eu faço quando posso, eu faço quando dá, ou eu faço quando alguma coisa me chama a atenção, principalmente uma enfermidade ou uma grande dificuldade. Então nós somos movidos por isso. Então hoje as pessoas estão muito frouxas nos seus valores. E se você olhar, parece que tudo serve, não é? Só que não é verdade. Onde tudo serve, alguma coisa não está certa, não é? Os valores hoje estão muito afrouxados. Todo mundo tem justificativa, todo mundo tem, eu não faço isso porque o fulano não faz, ou faço isso porque o fulano também faz. Segundo ponto que a gente tem que ressaltar dentro desse reconhecimento que eu falei da raiz hereditária, mas que reflete nos nossos dias, a nossa herança cultural é ênfase nos feitos das pessoas, desses que estão ao nosso derredor. E a gente está cheio de gente perto do trabalho, onde você está, os seus vizinhos, se você tem uma vida social, a turma do seu happy hour, muitas vezes a gente reúne com as pessoas, porque precisamos reunir. Isso não tem nenhum pecado, até porque a Bíblia diz que nós somos sal, então o sal pode misturar com arroz, com feijão, que são eles que vão ter gosto de sal, e não vamos ser nós que vamos ter gosto de arroz nem de feijão. Então, nós fomos preparados para reunir com qualquer pessoa. Você pode estar no seu happy hour, mas muitas vezes, olha o que acontece, ênfase nos feitos das pessoas. Normalmente faço semelhantemente o que faz os meus pares. Você está lá no trabalho, alguém conta uma piada picante, você ri também. Eu não sou estranho, não é? Os valores que os seus colegas de trabalho muitas vezes têm, você acaba tendo. O que custa? Eu posso gastar até R$50 no almoço, mas gastei só 32, põe aí R$50, se a empresa paga até 50, está certo isso? Você tem liberdade de comer até R$50, mas se você gastou 32, por que você vai colocar 50? Mas todo mundo faz. Percebe? A gente vai se amalgamando, se acomodando àquilo que as pessoas que estão ao nosso redor vão fazendo. São os usos e costumes, não é? Antigamente a gente vestia-se mais comedidamente, hoje as pessoas estão quase que andando sem roupa, não é verdade? Vai chegar a moda de vestir tudo de novo, ainda bem que é cíclico, né? Mas cada dia as pessoas estão com roupa cada vez menores, e eu fico pensando, isso tem algo no seu psique de chamar a atenção, de dizer, olha para mim, mas vai chegar a hora que todo mundo vai vestir do pé à cabeça de novo. E essa coisa é cíclica, né? Porque o pessoal enjoa de ficar sem roupa, não é? Mas a gente acaba acostumando, não é? Tem igrejas que a gente precisa dizer para a pessoa, compadre, ô pessoa, põe uma roupinha mais comedida aí, que está muito pequena, não é verdade? Então, veja que dificuldade a gente vive, porque todo mundo faz, mas todo mundo vai para o inferno, você vai também, compreende? A gente não vai se afrouxando, e ao invés da gente influenciar os outros, somos influenciados por esse meio. Agora o caldo vai engrossando. O objeto de adoração costuma também ser semelhantes. Aqui o texto diz, os vossos pais serviram outros deuses. Normalmente a gente vai ficando sem referencial. A gente fica com vergonha em muitos lugares, não devia ser, de dizer que a gente serve o Senhor Jesus.
Tem muitas pessoas que escondem, são agentes secretos. Não que tem que ser chato, nem que precisa vestir diferente, nem que precisa botar aqui, sou da igreja tal, mas valores diferentes. É como se alguém usasse um tipo de perfume dos não cristãos e você usasse o seu perfume cristão, a fragrância será diferente. Mas muitas vezes a gente acha que naquele meio eu tenho que usar a mesma fragrância dos outros, e não é verdade. Então, eu acabo fazendo e agindo semelhante aos outros. Então, a ênfase aqui, que o Josué fala, vossos pais serviram outros deuses além do Eufrates. E eu fico pensando hoje, irmãos, que a gente também serve outros deuses ou outros ídolos. Sabe o que é ídolo? Não é uma imagem só. Ídolo é tudo que ocupa a primazia do seu coração. Isso é um ídolo, percebe? A gente não percebe que que nós somos idólatras quando a gente coloca algo no nosso coração que ocupa a primazia, o primeiro lugar, a não ser o nosso Deus. Eu tenho feito uma campanha comigo mesmo, de acordar de manhã, não olhar no celular e começar a ler a Bíblia, porque eu começo a ler o celular, já tenho uma mensagem para responder, já muitas vezes é um problema que me dá preocupação, e eu quero ler a Bíblia com a mente limpa. Eu tenho querido ler a Bíblia para que essa palavra seja a primeira coisa que grude na minha mente e no meu coração, para depois eu pensar o que eu vou fazer durante o dia. Isso é muito importante para nós, a gente permitir, assim como a gente acorda de manhã e depois de 20 minutos, 30 minutos você acordou, você vai ter fome, o cérebro fala para você comer. A gente precisa acordar de manhã e ter fome de Deus e dizer: obrigado, Senhor, mais um dia o Senhor me deu diante do Senhor e eu quero ouvir do Senhor. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. Eu quero mirar a minha vida focado nos valores do Senhor. Então veja, hoje o celular tem roubado o nosso tempo, tem sido um ídolo. Você vê as pessoas andando com o celular assim, e muitas vezes não vê buraco, não vê poste na frente. Eu fico observando o povo no metrô, que tão importante está vendo. Será que alguém morreu? Não, está vendo qualquer coisa. Mas ficou um hábito. É como se tem gente em crise emocional quando o celular estraga e fica 2, 3 dias para consertar. Tem gente em crise, já é uma patologia psíquica ou psicológica em muitos, esse vício. As crianças já estão sofrendo com isso. Tem crianças já com crise de abstinência. Os pais, muitas vezes equivocadamente, deixam o celular para distrair a criança e a criança estão viciadas no celular. Isso está gerando um problema cognitivo muito grande com esta nova geração. Mas, focando aqui, vossos pais servir outros deuses, vossos pais eram idólatras. Então, trazendo para os nossos dias, tudo que tem ocupado a primazia no seu coração é um ídolo. Pense nisso. Tudo que tem roubado o primeiro lugar de Deus na sua vida é um ídolo. Pense nisso. Então nós precisamos estar muito atentos. Segundo ponto, meus irmãos, é conscientização e lembrança da ação de Deus no meio deles. E aqui o versículo-chave, o verso 3 diz: eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Muitas pessoas leem o Êxodo, Gênesis principalmente, e vê Deus fazendo Abraão caminhar. E eu tenho essa visão, assim, que eu deprendi lendo o texto, de que Deus põe Abraão para caminhar, porque na caminhada ele vai suar o aprendizado que ele havia aprendido lá em Ur dos Caldeus, com seu pai, numa família idólatra, e vai começar a aprender o que Deus tinha para ele, vai começar a amalgamar um novo hábito, uma nova história, um novo jeito de ser, de caminhar com Deus. Muitas vezes você está caminhando com Deus e está reclamando, porque parece que as coisas não estão dando muito certo. Já disse, muitas vezes a nossa vida não está redondinha como a gente pensa, porque a gente está pensando errado. Mas muitas vezes é porque nós decidimos errados, tomamos decisões
E alguns falam assim: eu não vou decidir. Quando você decide não decidir, você está decidindo não decidir, você está decidindo. Percebe? A gente nunca vai ser isento. Você vai estar sempre precisando assumir a responsabilidade das suas decisões. Quando você decide não decidir, você está decidindo não fazer nada. Isso não te isenta. Mas aqui a gente vai ver Josué ressaltando e fazendo esse povo lembrar o que Deus havia feito com ele. E se você também fizer isso na sua vida, você vai ver o quanto Deus já fez para você. Primeiramente, Ele já te salvou na cruz do Calvário, não é? Jeremias nos ensina que a gente tem que trazer à memória o que nos traz esperança. Então, se você começar a lembrar o que Deus já fez na sua vida, você vai saltitar de louvores ao Senhor, mesmo que você esteja passando um momento difícil. E é isso que Josué traz à memória desse povo nessa reunião tão importante, com todos os líderes, com todos os cabeças ali dos povos, das tribos, para que eles pudessem refletir e pensar o que Deus fez para eles. O próprio Deus propiciou meios para gerar uma cultura nova ao povo, novos hábitos, novos valores, e entender que Ele era o Senhor, um Deus zeloso, que queria que o povo priorizasse o relacionamento com Ele. Quer ver o versos 5 e 6? Vai dizer assim: então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Aqui a gente vê o resgate do Egito, mostrando que eles ficaram mais de 400 anos, depois que Abraão caminhou tudo, Jacó foi estar lá com José, lembra a história de José, e lá ficaram por 4 gerações na época, que era 100 anos, ficaram 430 anos lá. A gente olha por esse período, foram escravos, mas Deus estava preparando aquele povo para ser uma nação. Então veja, mas depois aqui Josué ressalta que Deus os resgatou do Egito. Se a gente for analisar a saída deles do Egito, era uma coisa totalmente improvável um reino deixar a mão de obra de graça sair. E eles saíram de uma forma retumbante, né? As 10 pragas correspondem a 10 deuses com letra minúscula que o povo egípcio cultuava, e Deus venceu todos eles. E depois, quando eles saíram, eles deram despojo, deram ouro para eles levarem embora. Eles ficaram com tanto medo que eles indenizaram o povo dando ouro para ir embora. Vai embora logo. Eles perceberam que era maldição eles estarem ali. Então foi a forma que Deus fez para que eles saíssem ainda com uma indenização. Todas as famílias saíram com ouro na mão. Então aqui Josué faz o povo lembrar desse resgate portentoso que Deus permitiu que o povo saísse do Egito. Depois o verso 7 e 8 diz: e clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre este e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, diz o Senhor. Então habitaste no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém eu os entreguei nas vossas mãos, e possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós. Então aqui, versos 7 e 8, a gente vê livramento após livramento do Senhor. Verso 9 e 10, a gente vê que o Balaão é chamado para amaldiçoar, e o Senhor faz com que a maldição que foi encomendada se transformasse em bênção. Olha o verso 9 e 10. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel, mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, Deus falando, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. A maldição se torna em bênção. Verso 11: passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Vocês sabem que a batalha de Jericó foi tremenda, né? Aqueles circular a terra 7 dias, no último dia 7 vezes, e depois um brado, e a muralha caiu.
E segundo os historiadores, a muralha era tão larga que passava 2 bigas nele, a largura daquilo, e caiu desta forma. Deus dá uma vitória de uma forma miraculosa sobre o povo. Verso 12 diz assim: enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis, os amorreus, e isso não com a tua espada, nem com a tua lança. Veja, Deus dá vitória sem eles ter que lutar. As vespas fez com que, enviadas por Deus, fez com que o povo abandonasse todas as coisas. O verso 13 diz: dei-vos a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Quer dizer, Deus dá a herança que eles não construíram. Deus os leva para isso. Tudo isso os levou a ver o que o verso 14 vai dizer, redundou nisso. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade, deitar fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Então Josué conta tudo isso que Deus fez, e agora começa a levá-los por um momento muito importante, de tomar uma decisão. E esse momento aqui, eu me referi a essa porção como constatação da realidade e tomada de decisão. Veja o verso 21 a 24, diz assim: então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué, porém, disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolheste ao Senhor para o servir. E disseram: nós somos. Ele disse: deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E o verso 24: disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Deitai fora os vossos deuses estranhos, meus irmãos. Percebe o que precisa ser feito? Nós precisamos deitar fora, lançar fora os deuses estranhos que há no meio de nós. Percebe? A gente sabe o que Deus faz por nós, fez, nos deu salvação em Cristo Jesus, nos chamou, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você tem uma caminhada com Deus, e você olhando na história, a sua história, a história individual de cada um, você percebe o quanto Deus agiu na sua vida. E ao mesmo tempo, a gente percebe também, olhando para a nossa história, como a gente tem se deixado levar pelo o jeito de ser do momento atual. Tudo pode, tudo é possível. Nós vivemos hoje uma comunidade inclusiva, não se pode falar nada, tudo é aceito, isso não é verdade. Nós precisamos ser balizados pela palavra do Senhor, não pelo que as pessoas dizem para nós. A Bíblia diz o que é certo e o que não é certo, mas muitas vezes, para ficarmos de bem com os de fora, não é que nós vamos ser mal educados com os de fora, mas se você é sal, você precisa ser sal, e o sal dá gosto. Você não será feijão nem arroz, você vai ser misturado no meio do arroz e do feijão, do macarrão, e você vai dar sabor a tudo isso. Você não vai pegar o gosto do macarrão, nem do arroz, nem do feijão. É para isso que o Senhor nos chamou. Mas, de uma forma muito sutil, esses outros ídolos, esses outros deuses, têm se achegado a nós, e de uma maneira muito sutil, a gente está reagindo e agindo à semelhança desses deuses. A palavra do Senhor aqui diz: deitar fora. Nós precisamos rever a nossa vida, a nossa caminhada, nós precisamos rever os nossos valores, e nós precisamos nos reposicionar, tomando uma decisão de que nós somos servos do Senhor. E sendo servos do Senhor, nós temos um compromisso com Ele. Sendo servos do Senhor, nós sabemos o que é valores. Eu sou já um pouquinho antigo, né? Não tão antigo, mas já tenho 62. Eu sou da época que a gente ia comprar arroz lá
na beneficiadora, lá no empório. E o arroz vinha com alguns com casca. Então, antes de fazer o arroz, você tinha que escolher o arroz, né? Você comprava um feijão lá, que você tinha que escolher o feijão, porque vinha umas pedrinhas no meio. Hoje está tudo mais arrumadinho, não é? A gente precisa fazer assim com a nossa vida, irmãos. Não dá para você botar tudo na panela. Você precisa olhar o que você está fazendo, o que está sendo proposto a você, e dizer: arreda, isso não, isso anátema, isso não me faz bem, isto é ídolo, isto é algo que vai me fazer mal, isso é algo que está me atrapalhando e vai esfriar a minha comunhão com Deus, e eu não posso fazer isso, eu decido não fazer isso. Percebe? Nós vivemos num país ainda de liberdade, e com a graça de Deus, espero que a gente continue assim, mas a gente não precisa se esconder para ler a Bíblia, as portas estão abertas, mas tem muitos lugares que as pessoas decidem servir ao Senhor, e cada vez que ela vai se reunir, ela pode não chegar viva ou não voltar viva para casa, mas elas decidem ir, porque entendem que a liberdade propiciada pelo Senhor é algo de valor inegociável. E muitas vezes nós temos tudo isso em nossa mão, e muitas vezes nós negociamos, trocamos algo importante, de valor eterno, por algo de valor ínfimo, por algo de valor passageiro, temporal. Então, esse texto está dizendo para que a gente precisa deitar fora os deuses estranhos em nosso meio e inclinar o nosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Inclinar o coração. É interessante esta palavra. Eu fico pensando numa antena, né? Você já conhece essas antenas parabólicas, hoje pequenas, mas não basta você simplesmente botar a antena lá fora. Você precisa incliná-la na forma certa, no lugar certo para o satélite, para você de fato receber a imagem que você pretende receber. Eu lembro ainda, estou saudosista hoje, né? Lembrando daqueles rádios de onda curta, lembra? Você ouvia à noite assim, aquele barulheiro, né? Para até sintonizar ali direitinho. Quando veio o FM foi maravilha, né? Frequência modulada, né? Antigamente era uma chiadeira só você ouvir isto. Então nós precisamos inclinar o nosso coração ao Senhor. Não basta você estar ali, uma antena para fora ali, não, eu sou uma antena, mas não está inclinada, não está sintonizada ao Senhor, você não está recebendo, captando o que o Senhor está falando para você, você está captando outros sinais, está havendo uma chiadeira nesta comunicação, e a palavra do Senhor não está nítida e clara na sua vida, e por sua vez, o resultado da sua vida não está também tão bom. Percebe? E isto a gente não está percebendo, mas está se achegando dia a dia, paulatinamente, dentro da sutileza diabólica que a gente não se percebe. É como eu gosto de usar a ilustração da poeira. Se você não tirar a poeira hoje, não passar amanhã, daqui uma semana tem uma camada de poeira. E assim é a vida espiritual. Se a gente não cuidar da nossa vida espiritual, quando você perceber, tem uma grande camada que você vai ter que tirar com uma espátula ou um solvente, e cada vez vai ficar mais difícil. Quem sabe hoje, eu não estou julgando você, mas o Espírito Santo está falando ao coração, talvez já existe uma camada em você, que você precisa pegar uma bucha e esfregar bastante, para que você possa ter de novo o seu coração inclinado ao Senhor, para que você possa receber dele aquilo que ele tem de melhor para você, aquilo que ele quer que você ouça, para ser bem para o seu coração, para a sua alma, para a sua vida, para que a sua vida seja a frutificação, para que as pessoas percebam em você que você é do Senhor e as pessoas queiram te seguir. Aquele texto do apóstolo Paulo que fala ser meus imitadores, lá é mimetos, é de mimese, de você imitar mesmo, que as pessoas possam olhar para nós e querer ser parecido conosco, não porque somos perfeitos, nem o apóstolo Paulo estava falando isso, mas dizer assim, eu quero que a minha antena esteja na sua sintonia, porque eu percebo que você está recebendo do Senhor vida, e eu quero ter vida também como você. É isso que é ser imitador do Senhor, que a gente possa dizer para os outros qual é a sintonia que capta
a voz do Espírito, e por sua vez, nós vamos estar recebendo do Senhor aquilo que nos dá vida e vida em abundância. Segundo ponto, é o verso 19 e 20, que eu quero crer que você não vai decidir por isso, diz assim: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se disserdes o Senhor, e os servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. E você vai ver a história de Israel, foi isso que aconteceu. Então, meus queridos, nós precisamos inclinar o nosso coração ao Senhor. E por fim, a gente chega na conclusão, né? Josué disse assim, olha para mim, ó, o verso 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias que talvez a gente esteja correndo atrás do vento, como disse Salomão. Talvez os nossos ouvidos estejam enredados a ter mais riquezas, ter mais posses, ter mais coisas, mas tudo isso é tão fugaz, não é? Nós vimos o exemplo, infelizmente, né, dos irmãos ali de Ayer Carvalho, né, o irmão diácono que estava lá no funeral da esposa do nosso irmão presbítero. Não estou me referindo a isso só para mostrar a fugacidade da vida. No sábado foi o funeral, ele estava lá, no domingo ele falece na porta da igreja. A vida é fugaz. O Senhor pode voltar daqui a pouco, como a gente pode não ir embora. Deus nos livre disso. Amanhã eu tenho alguns compromissos, não posso ter funeral amanhã. Mas a vida não nos pertence, nós estamos na mão de Deus. Percebe? E a gente age assim desatento, como se a gente pudesse pegar, sintonizar-se em qualquer coisa, mas os resultados estão nos feito mal para nós. Percebe? Muitas vezes a gente quer transformar o mundo, mas a gente só transforma o mundo transformando a nós mesmos. E como é que a gente vai ser transformado? À medida que a gente obedece o Senhor e queira o Senhor, e queira lançar fora esses ídolos que não são o Senhor, e inclinar o nosso ouvido, o nosso coração para o Senhor. E a partir daí as pessoas vão estar olhando para nós. Meus queridos, a gente quer o melhor para os nossos filhos, não é verdade? Mas muitas vezes nossos filhos olham para nós e não estão vendo a gente sintonizado com Deus. E eles vão nos seguir. Não é? Quem já é vovô, né, Zé? Bom, né? Você, eu imagino que sonha que a sua neta sirva ao Senhor com integridade. Precisa olhar para você, Zé. E eu sei que você está preocupado com isso, mas os nossos netos precisam olhar para nós e querer servir o Senhor como a gente serve ao Senhor. De dizer: eu vou ser como meu avô, eu vou ser como meu pai, eu vou lançar fora os deuses falsos, os ídolos, tudo que ocupa o primeiro lugar do nosso Deus no coração. Essa é a maior herança, esse é o maior legado. A gente quer transformar o Brasil, e eu quero sim, se Deus permitir, no meu tempo, ver o Brasil diferente, um país mais livre, um país melhor, um país que o povo viva e sirva ao Senhor com alegria e com verdade. Mas como que a gente pensa em ganhar o Brasil se a gente não está, que a gente está perdendo a nossa família? Eu não estou julgando você, essa é a minha preocupação. Eu oro pelos meus filhos todo dia. Eu oro pelos meus netos todo dia. Eu não vivo perto dos meus netos, mas eu oro por eles. E eu falo para o meu filho: você precisa estar perto do Senhor. E eu fico feliz que eles estão cada vez se reaproximando do Senhor. Nós, de uma maneira muito sutil, estamos sendo enredados para distanciar do Senhor. Temos crido no Deus e servido um Deus de fachada,
de aparência. Isso não vale nada. Isso não aguenta um arroxo. Se nós formos perseguidos, cristãos que não servem o Senhor de verdade, não aguentam uma perseguição. Não aguentam uma perseguição. Percebe? E nós estamos caminhando para dias maus, para um dia piores, onde os valores estão cada vez menos valorizados, os valores bíblicos, e tudo tem podido ser amalgamado e grudado. Tudo que não presta está valendo, e tudo que valia não está prestando, ou não está sendo observado. Os valores são os mesmos, mas nós não estamos observando. Irmãos, o que nós vamos escolher? Servir ao Senhor? Nós vamos fazer como Josué? Eu não sei quem você vai escolher, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós vamos nos colocar de joelho pela nossa igreja. Eu sonho, meus irmãos, ver essa igreja cheia. Eu venho aqui, eu brinco, né? Falo assim, os irmãos sabiam que eu vinha pregar hoje, não vieram. Eu brinco, mas eu quero ver essa igreja cheia, não para meu orgulho, não, para ver os irmãos aqui. Vamos celebrar ao Senhor. Isso aqui é um ensaio do que nós vamos fazer no céu, é de verdade. Eu oro por vocês, para que Deus possa nos alentar, para que a nossa vida possa dizer para o outro, vale a pena servir ao Senhor. Não é vir à igreja, é servir ao Senhor. O vir à igreja é estar juntos aqui, celebrando, dizendo, o máximo que a gente pode fazer é estar juntos aqui, como brasa viva, uma perto da outra, louvando ao Senhor. Já que a gente pensa que nós vamos morar no céu, não é? E lá nós vamos adorar o Senhor diuturnamente. Meus irmãos, que a gente possa, seguindo o conselho de Josué, escolher o Senhor. E com isso, tirar aquilo que tem nos atrapalhado. Você deve saber aonde as coisas estão te pegando. Você deve conhecer aquilo que te afasta do Senhor. Não é? É gostoso você chegar em casa agora, né? Talvez tomar um lanche em casa, ligar lá no Netflix, ver um capítulo da sua série, não tem nenhum pecado nisso. Mas um capítulo de série tem de 40 a 50 minutos. Será que a gente leu a Bíblia 50 minutos hoje? Percebe? Quantas vezes a gente vê 2 episódios, 3 episódios, uma maratona toda, uma série toda, e a gente não tem gosto de ler a Bíblia nem 15 minutos. Quanto mais orar pelos outros, quanto mais orar pela nação, quanto mais orar pelo vizinho, pela nossa rua, para que Deus nos capacite e nos dê graça e força para ser uma testemunha, não um vizinho chato, mas uma pessoa que ora e peça a Deus oportunidade para falar com Ele, transmitir a Ele uma palavra de paz, de ânimo, ser bênção onde você está, que as pessoas possam, já viu quando você faz uma comida gostosa, você põe um cheirinho gostoso na sua casa e esse cheirinho perpassa a sua porta, a sua janela e chega no outro. Assim precisa ser o nosso testemunho diante dos nossos vizinhos, que eles possam ver o aroma suave que sai de nós em adoração ao Senhor e gere neles desejo de querer ter esse perfume também. Que o Senhor te abençoe, querido, que a palavra do Senhor possa ecoar no seu coração, e que se a sua antena estiver um tanto enferrujada, passa ali um white lubezinho e conecta ali ao Senhor, para que você possa receber dele aquilo que ele tem para você, que você desfrute desta vida abundante. Que Deus te abençoe.